dia a todos. Hoje o Dr. Álvaro Galvão vai nos apresentar um artigo sobre o varíxio, apresentando um novo dispositivo para misturador de espuma para escleroterapia de varizes. Então, antes da apresentação do Dr. Álvaro, nós vamos mostrar um vídeo rapidinho, que é a apresentação desse dispositivo, para quem não está familiarizado com ele. E então, em seguida, entramos na discussão, na apresentação do artigo. Então vamos ver o vídeo agora. Bom dia a todos. Estamos mais uma vez aqui reunidos para a nossa discussão de caso. Hoje, especialmente, o Dr. Álvaro Galvão vai nos apresentar um aparelho, um trabalho publicado na Flebology sobre um aparelho. E temos aqui o Dr. Marcondes Figueiredo, a doutora Daiane. E eu, o senhor Andal Bernardo. Vamos começar, então, nossa apresentação. Passo a palavra para o Dr. Álvaro Galvão. Bom dia a todos, então. É um imenso prazer estar podendo participar dessa reunião e falar um pouco sobre esse aparelho, que é um aparelho que foi desenvolvido em Barcelona, que tem o objetivo de determinar a qualidade da espuma do esclerosante que a gente produz para fazer o tratamento das varizes, e que a gente sempre se questiona muito a respeito da nossa qualidade da espuma produzida, porque a gente produz e às vezes não tem um padrão específico. O nome do trabalho que foi feito é um novo sistema automatizado para a preparação de espuma esclerosante, um estudo das características físicas produzidas e as configurações do dispositivo que são necessárias. Ele foi produzido, esse trabalho, em Barcelona. Os autores Henrique Roche, Ramon Pons, Oriol Roche e Anthony Puig. O objetivo principal dele é mostrar esse aparelho para a população científica, principalmente para os vasculares, que é possível, através de um mecanismo automático, a gente produzir a espuma que até hoje era basicamente produzida pelo método Tessari. Esse trabalho ele não tem nenhum objetivo de questionar a função da espuma nos vasos. Ele é basicamente para tentar criar uma padronização da qualidade da espuma que é produzida. Então, a gente não vai discutir aqui como é feito o tratamento, a escolha da concentração da espuma para tratar alguns tipos de vaso. Apenas ele mostra nesse trabalho que é necessário algumas padronizações para determinadas concentrações. O método que ele usou foi usar uma cápsula de mistura de uso único, cheia de ar, que ele usa duas situações, uma usando o ar ambiente e outra usando o que ele chama de gás fisiológico, que é uma mistura feita de oxigênio e CO2, na proporção em que tem 70% de oxigênio e 30% de CO2. E essas combinações ele fazem várias
vários produtos, que seria o polidocanol a 0,25%, polidocanol a 1%, polidocanol a 3%, ou o SPS, que é o tetradecilsulfato de sódio, que também em duas outras proporções, que seria 0,2 a 1%. E esse aparelho que a gente vai mostrar, até vou dar uma passadinha adiante logo aqui para mostrar o aparelho, é este aparelho aqui. Então, esse aparelho ele tem uma cápsula na parte superior e ele é bem interessante porque ele tem dentro dele um agitador magnético. Eu até acho interessante depois, até para colocar algum videozinho deles associado lá na edição, em que mostra a entrada do, do nosso esclerosante, que vai passar por uma agitação magnética, e essa cápsula aqui ela tem no compartimento superior um componente que é interessante, ele faz a liberação da pressão para que possa ser aspirado depois de volta o produto já na forma de espuma. Essa agitação de partículas aqui, é importante falar um pouco sobre como é que funciona. Ele tem uma espécie de um rotor, mas é um rotor magnético. A rotação fica embaixo e o magnético fica aqui em cima. Dentro dessa cápsula, ele vai ser ou ar ambiente, que é o mesmo que a gente usa na técnica de Tessari, ou uma injeção do gás fisiológico, que daí a gente compraria as cápsulas já com o gás dentro, que são cápsulas de uso único. Seria 70% de oxigênio, como eu falei, 30% de CO2. Vamos lá, então. Foram acoplados, então, esse agitador magnético personalizado, a velocidade e o tempo de agitação, ou seja, a rotação, ele também fez um trabalho variando se era mais interessante ter alta rotação, até 4.000 rotações por minuto, e o tempo de agitação. Então, esse trabalho tenta padronizar várias maneiras de produzir essa espuma, aumentando a rotação e também fazendo com que teste todos os tipos de produtos, considerando tipos a questão de concentração. E assim, como resultado, assim, ele já dá uma noção aqui já, né? Que as configurações dos dispositivos otimizados e as características das espumas obtidas foram intervalos de meia-vida, porque o que ele quer saber com isso, finalmente? Se a estabilidade dessa espuma produzida ela é boa ou não. E a meia-vida encontrada foi de 1,4 minutos, mais ou menos 0,9, e com outro produto foi 5,2 minutos, mais ou menos 0,6. Outro parâmetro usado foi o diâmetro da bolha, e ele encontrou 84 nanômetros, mais ou menos 14, e 119 nanômetros, mais ou menos 6 milímetros. E ainda criou mais uma variante, que é uma razão gás líquido. Essa razão gás líquido, ela, no fim da nosso estudo aqui, ele não vai fazer tanta diferença, porque ele só fez uma análise. Uma vez que, quando a gente usa a técnica de Tessari, a gente basicamente usa uma razão 4:1. Alguns colegas têm algumas variantes. Já aqui nesse trabalho, ele não consegue padronizar muito bem, porque o que acontece? O gás está todo aqui. Ele vai injetar o líquido e vai fazer uma agitação nesse líquido. Ele disponibiliza bastante gás aqui dentro. Então, dependendo da maneira como ele agita esse rotor aqui dentro, ele vai usar mais ou menos gás disponível. Quanto mais ele usa gás disponível numa mesma quantidade do líquido, ele vai ter bolhas maiores. Depois nós vamos entender lá quando ele fez a padronização estatística. Então, não existe uma interferência manual sobre a quantidade de gás que vai ter dentro dessa solução da espuma, diferente da técnica de Tessari. A técnica de Tessari, a gente usa isso aqui bloqueado, então, para quem já conhece, nós conhecemos até o Tessari, não, Benas? Tivemos essa oportunidade de conhecer o desenvolvedor da técnica, que usa duas seringas e a torneirinha
e nós definimos exatamente a quantidade de gás que entra e definimos a quantidade de líquido. Então, já entra padronizado na nossa situação porque ele é fechado. Aqui não, aqui ele fica com quantidade bem maior de gás. E essa quantidade da solução, como é que ele calcula o que foi de gás e o que foi de líquido? Ele pesa a seringa. Então, ele sabe que aqui tem 2 ml, isso tem um determinado peso. Quando ele tira a espuma, ele vai ter uma determinada quantidade de ml e uma quantidade de líquido. Então, ele proporcionaliza. E também usa para pesar essa espuma para saber quanto de líquido existe em cada seringa. O trabalho é bem interessante, foi bem laborioso para fazer isso. Bom, ele fala o seguinte aqui: nos últimos 20 anos, o uso da escleroterapia foi desenvolvido desde a época em que Cabreira começou a fazer o uso de grandes quantidades para tratar malformações venosas e depois por Tessari, que foi o que desenvolveu a técnica de preparação da espuma. E ela tem sido amplamente divulgada e tem vários artigos de consenso internacional e diretrizes que estabelecem a escleroterapia como um importante tratamento adicional, tanto para a cirurgia, que é o que a gente conversou ali. Mas o objetivo principal é considerar a qualidade da espuma. Essa espuma ela é muito importante porque cada vez mais a gente entende que ela é usada para tratamento das varizes, tanto em casos de idosos, e agora não só em vasinhos pequenos, mas vasinhos muito grandes. Então, a importância é que a gente precise ter essa espuma de excelente qualidade. Eu só não tem uma situação que ele coloca aqui, que são os que existe alguns autores que não gostam de usar o ar ambiente, porque o ar ambiente, diferente desse gás fisiológico, a única diferença é a presença do nitrogênio. Chama atenção assim que alguns autores eles consideram que a técnica testada seja boa e querem usar só o gás fisiológico. O fato é que realmente é muito difícil, muito laborioso a gente poder produzir essa espuma usando CO2 e oxigênio. Então, basicamente, a gente usa hoje, acho que na experiência de vocês também, é só o ar ambiente, né? Aí tem assim, embora a necessidade, eu tive que ir pulando algumas partes aqui para a gente poder apresentar mais rápido, porque o trabalho é bem grande. Embora a necessidade de uma espuma livre de nitrogênio seja amplamente debatido, algumas indicações, como malformações venosas, requerem um alto nível de esclerosante ou forame oval, ou alto esclerosante, ou forame oval patente, são argumentos desses defensores do gás fisiológico. O método da produção de espuma de Tessari é relativamente simples e acessível, no caso do gás fisiológico pode ser um pouco estranho, pois a manipulação de conexões com a garrafa de mistura de gás é necessário. Até eu mandei um vídeo mostrando todo o labor que é para conseguir esse gás fisiológico. Aí o que desmerece bastante essa técnica, eu tentando usar o gás fisiológico. Vamos lá, tá, onde é que nós estamos aqui? A gente pode ir pulando algumas partes para facilitar, Bernardo, porque senão é bastante detalhes aqui. O sistema automatizado, que consiste em uma cápsula em forma de cúpula posicionada no topo com um agitador magnético, que é o VB Devices, seria o Varixio Devices, que é esse aparelho, produzido em Barcelona. As cápsulas têm uma ponta com um luer lock para a introdução do esclerosante, agente e subsequente remoção da espuma. Eles contêm um elemento rotativo, que é esse que faz as rotações por minutos, semelhante a um batedor circular, e tem um selo removível no topo. Vamos buscar aqui a fotinho para mostrar, que é esse selinho aqui, para, no momento da retirada do gás, ele ter uma compensação de pressão. Os gases... Aí estamos... Bom, eu volto a falar aqui, os gases que foram usados foram os dois, aí vamos para os procedimentos e configurações do aparelho. Os experimentos foram realizados no Instituto de Química da Catalunha e foram basicamente usando esses intervalos de 1.500 a 4.000 rotações e 30 a 60 segundos de tempo de agitação.
Após a conclusão, a agitação, a velocidade foi diminuída, a vedação superior é aberta e a espuma retirada até a marca de 10 ml, usando a mesma seringa e retirada, tem um tempo de retirada para que você não destrua as partículas. Eu acho que ele usa isso como uma padronização. Álvaro, E aí, oi. ele fala da vida média da espuma e dessa espuma fisiológica, ela é menor do que é maior do que a vida média da espuma do homemade, né, do Tessari, não é isso? Sim. O interessante é porque teve assim, uma contradição no trabalho, lá na frente a gente vai ver A bolha que fica mais tempo, né? Ela persiste por mais tempo, não é isso? Que ela ela danifica. persiste por mais tempo, exatamente. Mas a diferença ela não é tão significativa assim. Por exemplo, ele vai falar depois lá que o polidocanol ele tem uma excelente duração em determinadas concentrações e já o STS, que é o tetradifilsulfato de sódio, ele tem uma formação da espuma muito rápida, mas também tem uma meia-vida curta. É interessante porque parece contraditório, que a gente sempre imaginou que o STS fosse um produto de extrema qualidade e durasse mais. No uso de ar ambiente, o polidocanol tem uma durabilidade muito boa. Ele faz um comparativo, é bem trabalhoso lá na frente para a gente entender os gráficos que ele usa, mas até eu gostaria muito da crítica de vocês para me ajudar a entender essas razões. Eu vou andar um pouquinho com o trabalho aqui para a gente poder ir mostrando. E aí como é que ele fez esses cálculos? Ele usou um cronômetro, evidentemente, para tentar calcular. E como é que ele usou esse cálculo? Ele calcula o tempo em que 50% do líquido é desfeito, para ele poder dizer, essa aqui é uma vida média. Então, se ele produz 10 ml de espuma, quando 5% de espuma está desfeito, ele daria o quick do cronômetro. E ele usa também uma câmera muito bacana que tal para tentar medir a bolha, para tentar fazer um cálculo do tamanho da bolha que é produzida. Então é uma câmera PowerShot, uma câmera japonesa que é adaptada a um microscópio, né? E cada foto da câmera que consegue, ele calcula 200 bolhas, ele calcula todas as 200 bolhas para ver se tem uniformidade. É um trabalho que busca padronização. Aonde ele quer chegar com isso? Ele quer chegar na padronização para que o aparelho nos dê previamente 8 padrões de rotação, padrões da escolha do surfactante e são três padrões, basicamente, que é a rotação, do surfactante e a concentração do surfactante. São esses 3 padrões. Tá. E ele também oferece daí depois os padrões se é ar ambiente ou CO2. Bom, vamos para a medição lá, para que a gente já possa entender, até porque acho que eu andei falando bastante aqui ao invés de ler. Então, a gente vai ter gases surfactantes, tarará. Medição e resultados analisados. Aqui a gente vai ter todas essas variantes, ia botar com o dedo, todas essas variantes, usando polidocanol, ar ambiente e CO2. Usando polidocanol 1%, ar ambiente, CO2. Usando tetradecilsulfato. Não, aqui foi só com ar. Veja que ele deu a preferência para usar só com ar aqui. E depois usando o tetradecilsulfato de sódio com ar ambiente, CO2, e o tetradecilsulfato com 1% ar ambiente, CO2. Aí todas aqui foram as comparações, as variações dele, rotação e depois aqui ele teve o tamanho da bolha. É isso? Não, o tempo de rotação. O tempo que ele ficou fazendo a rotação. Então, esses foram todos os parâmetros que ele usou. As variáveis do resultado e medidas foram as seguintes: estabilidade da espuma, meia-vida definida como... Aí agora eu vou explicar o que eu falei, que talvez não tenha ficado legal. A meia-vida definida como tempo quando a metade do líquido que compõe a espuma foi drenado em uma seringa vertical, quiescente e contendo espuma. A altura do líquido foi medida a partir de fotografias após a calibração do tamanho para determinar o volume drenado. O volume
foi calculado dividindo o volume drenado pelo volume total do líquido na seringa, que por sua vez foi obtido a partir do peso da seringa, que ele pesava a seringa, aí depois ele pesava de novo ela com a espuma, daí ele sabia quanto de líquido tinha ali naquela quantidade de espuma. A razão gás líquido, essa foi uma variante que ele usou, que na verdade não é uma ingerência dele, é uma ingerência do próprio aparelho. O aparelho que vai determinar a razão gás líquido, porque como tem bastante gás no aparelho, então aqui a gente vê no aparelho, o gás já vem dentro do aparelho. Quem vai determinar essa razão aqui não é exatamente a gente. Quando a gente usa a técnica de Tessari, a gente que determina. Então, a gente bota lá 2 ml do surfactante e 4 ml do líquido. Então, a gente já tem uma razão 4:2, por exemplo, ou 4:1, ou 5:1. É a gente que faz a determinação. No caso do aparelho, essa razão gás líquido ela foi uma variante que foi avaliada para saber como funciona em determinadas variantes. E essas variantes foram aumentando conforme o tempo de rotação ou velocidade da rotação. Vamos adiante. Análise estatística é uma necessidade do trabalho. Eu não sei se é tão interessante a gente falar aqui, Bernardo, eu até te pergunto isso, porque talvez a gente usar o método, falar desse método da análise estatística dele, talvez não seja tão interessante. O que você me diz? Eu acho que não precisa, por enquanto, senão a gente vai... Porque vão avançando no tempo. Exatamente. Então, tá, eu separei o que eu achei importante aqui. Vamos lá. Bom, com configurações otimizadas, a meia-vida da espuma, as configurações otimizadas foram aquelas configurações que eles consideraram melhores. Foi de 1,4 minutos. Onde é que está aqui? Nossa. Bem antes disso. Está aqui. A meia-vida, que é aquilo que o Marcondes falou aqui. Com configurações otimizadas, a meia-vida média da espuma varia de 1,4 minutos, mais ou menos 0,7, para o caso do STS. E olha o interessante, Marcondes, de 5,2 minutos, mais ou menos 0,6, para o poliducanol. O efeito de tempo de agitação da meia-vida com poliducanol de 1 a 3%, o tempo de agitação não afetou a estabilidade da espuma produzida. E 30 segundos foi suficiente para criar, isso está na tabela 2, e 30 segundos foi suficiente para criar uma espuma estável com o ar ambiente ou também com o gás fisiológico. No entanto, na menor concentração do surfactante poliducanol 0,5%, houve uma correlação significativa entre o tempo de agitação e a meia-vida dessa espuma. Na figura 2, aqui embaixo, essa aqui, a figura 2, representa as diferenças meia-vidas de acordo com o tempo de agitação. Então, aqui, ele coloca que quanto mais agitação teve, mais durou a meia-vida. E ele coloca tanto para o ar quanto para o gás fisiológico, O2 e CO2. Só para lembrar, O2 e CO2, 70% de O2, 30% de CO2. Tá. Eu acho que a razão gás líquido variou de 5:1 a 7:1. Onde é que nós estamos? Então, assim, essa tabela aqui eu acho que é uma tabela importante para a gente entender, das poucas tabelas que vale a pena a gente fazer alguma leitura. O que a gente busca, basicamente, estabilidade de meia-vida, porque quanto mais meia-vida, Marcondes me corrija, mais tempo essa, não só na questão do trabalho, que mostra a meia-vida fora, a meia-vida dentro da veia vai fazer diferença com relação aos resultados, correto, Marcondes? Correto. Então, assim, isso interessa para a gente, que a maior estabilidade desse produto nos ajudaria muito. Aqui ele faz uma correlação, nessa figura 3,
em que ele coloca a meia-vida com a relação gás-líquido. Então, quanto maior a relação gás-líquido, ou seja, quanto mais líquido tem, dependendo do gás que ele usou e dependendo da... se for com ar, ele consegue ter uma meia-vida curta. Se for com o gás fisiológico, a gente vê que predomina uma meia-vida maior aqui. Então, em princípio, parece que o ar fisiológico, que é o CO2, teria maior estabilidade. Aqui ele faz uma correlação também da mesma forma. Ô, Álvaro. Diga. Tu te importa de voltar aquilo ali, o primeiro quadro? Eu vou pedir para tu só explicar melhor agora, porque depois vai ficar muito... Esse aqui? Não. Abaixo. Tu falou que a agitação com ar teve uma meia-vida mais curta do que a agitação com... Mas aqui parece que é o contrário. Aquele quadradinho preto lá em cima, ele está com 9 minutos de meia-vida. Exato. Então, quer dizer foi que bom se corrigir mais... isso aí. Foi bom se corrigir, é verdade. A gente vê que as bolinhas pretas preenchidas, eu acho que ele considerou a rotação maior, sendo... porque ele está... esse R aqui é rotação. Né? Rotação por minuto, talvez uma estabilização melhor. É isso mesmo. Então, seria ao contrário, seria que com o ar ambiente teve mais tempo de estabilidade do que com o gás? Com o polidocanol, sim. Então, aqui, na verdade, essa correlação aqui entre o gás e aqui ele faz só do polidocanol, essa tabela, na figura 13, né? Ali embaixo é a razão, ratio. Razão gás líquido. Exatamente. E as linhas... Exatamente. Essa aqui não é rotação. Perdão, desculpa. É a razão. É a razão, exatamente. Então, quanto maior a razão, maior a estabilidade. Tá. Uhum. Entendi. Certo? Entendi. Quanto maior a razão. Onde é que nós tínhamos parado agora? Essa tabela aqui é a correlação entre razão gás líquido e a meia-vida, no caso do tetradecilsulfato. Então, interpretando melhor, isso aqui é para o polidocanol. Então aqui é a correlação entre a razão e a meia-vida. Essa aqui no caso, ele manteve uma meia menor, o tetradecilsulfato teve uma meia-vida muito menor do que comparada ao polidocanol, que é interessante. Eu não sei se, teoricamente, eu sempre imaginava o tetradecilsulfato sendo muito mais estável que o polidocanol. Né? Não, o contrário. O polidocanol, então... Eu também. Então, esse trabalho está mostrando que realmente é isso aí, né? Aqui ele faz essa correlação da figura 6 aqui, é bem interessante, porque assim, mas é bom a gente não ir direto para a discussão já. Aqui já vai falar da bolha, que ele coloca... Vou pular direto para essa aqui. Aqui, essa figura já é para mostrar a distribuição do diâmetro da bolha, medida em aproximadamente 40 e 120 segundos, através das fotografias que foram tiradas seriadas, nas espumas produzidas com polidocanol 1%. Ele usa essa medida só para fazer uma demonstração do polidocanol 1% com CO2 e ar ambiente. Com gás fisiológico. É uma medida que ele usa. Mas deixa eu voltar lá na... Depois você vai ter que editar algumas coisas aqui para nós. Aqui. Eu achei interessante algumas partes que eu fui sublinhando. A 1% de polidocanol, não houve diferenças significativas em R, que é
gás líquido, seja ao tomar todos os experimentos juntos, ao discriminar o gás. Em 3% de polidocanol, embora haja diferenças significativas no R, ao comparar todos os experimentos ao discriminar a fase gasosa, não houve diferença significativa. O que significa isso? O polidocanol a 1% tem uma estabilidade das melhores, independente de mais gás ou menos gás. Ou seja, confirma o que o Marcondes falou agora há pouco, que realmente o polidocanol tem uma grande estabilidade. Em experimentos com 1 e 3% de polidocanol, a velocidade do agitador, aí sim, a relação gás líquido é afetada. A 4.000 rotações por minuto, altos valores, quanto mais rodou, quanto mais agitou, foram obtidos maior relação gás líquido. Evidente que quanto mais se gira, mais gás vai entrar, porque tem o gás disponível para poder se misturar ao surfactante. Quando a velocidade do agitador foi reduzida para 2.000 rotações por minuto, também diminuiu o R, foi para 5.1. Então, é uma coisa bastante óbvia. Assim. As diferenças gás líquido nessas duas velocidades foram estatisticamente significativas. Polidocanol 1%, daqui já não consegui nem entender o que significa essa explicação aqui. Não, são significados estatísticos. Vamos passar essa parte aqui, porque senão fica só em cima da estatística, a gente não vai conseguir explicar. Quando ele discutir, você compreende melhor isso aí, porque é muito número. É muito número, cara. O trabalho precisa ter esses números para poder entender. Então, vamos lá para a discussão, então, quem sabe? Na discussão a gente vai ter. E a discussão também ela é tão grande, porque daí ela fica analisando estatisticamente todo esse espaço. Nós vamos lá, discussão. Aqui. Eu separei algumas partes da discussão para a gente falar, que são mais importantes. O sistema automático testado aqui foi capaz de criar uma espuma uniforme. Então, isso já diferencia bastante em relação ao MEC Tessari. Então, é importante ressaltar que foi capaz de fazer isso em baixas concentrações de esclerosante, que geralmente impede a produção de espuma com sistema manuais. Ele dá uma espetadinha aqui no Tessari. Acredita-se que essa estabilidade seja devida ao bom cisalhamento efetivo exercido na mistura do esclerosante, com sistema automatizado, permitindo a produção de espuma, mesmo em concentrações muito baixas, com meias-vidas maiores. Então, eu acho que isso aqui ele cria uma padronização universal. Se a gente analisar quanto tempo a gente agita a espuma aqui no Brasil, quanto tempo uma pessoa agita a espuma em outro lugar, nós vamos ter sempre espumas diferentes. E o aparelho, ele cria essa padronização. Descobrimos, que aí vou mais adiante aqui, que foi o que eu separei. Aqui. Descobrimos que em espumas de ar, a velocidade de agitação foi associada a uma relação gás líquido aumentado. Isso, por sua vez, teve o efeito positivo sobre a estabilidade. Geralmente, o aumento do tempo de agitação contribui para a estabilidade das espumas de 0,5% de polidocanol, mas não era relevante em soluções de 1 e 3%. Em contraste, o gás fisiológico, a 2CO2, espumas eram menos estáveis e não afetados pelo R, que é relação gás líquido, ou o tamanho da bolha, em razão do tempo de agitação. Em muitos casos, uma espuma adequada para injeção foi formada em 30 segundos. Agora, uma outra parte importante. Está bem estabelecido na literatura que o gás usado tem uma influência na espuma resultante. Em nosso estudo, as espumas de ar tiveram uma meia-vida mais longa, cerca de 2 minutos, com ar, do que aqueles com O2CO2. Olha que interessante essa informação, vou repetir. Em nosso estudo, as espumas de ar ambiente tiveram uma meia-vida mais longa, cerca de 2 minutos, a mais, do que aqueles que feitos de O2CO2. É interessante essa afirmação. Outra coisa curiosa que ele fala aí, contudo, observamos aumento do tamanho da bolha, aí já vem falando da bolha, com agitação e velocidade, do que era
o que era o resultado esperado. Nós esperávamos maior velocidade para produzir bolhas menores, que resultaria numa espuma mais estável. Uma possível explicação reside que, no efeito R, um aumento da velocidade da agitação produz uma maior absorção da fase gasosa, que está dispersa, que aumenta a estabilidade da espuma, reduzindo o cisalhamento da espuma já formada. E, em alguns casos extremos, a espuma se tornou tão elástica que parou ou alterou o movimento do agitador magnético. É só uma observação interessante. Então, assim, ele tem uma fase gasosa livre ali dentro. Quanto mais ele agita, ele imaginava que teria uma espuma com bolhas maiores, mas foi o contrário, foram bolhas menores e bem mais estável. Mas é por causa do tempo de agitação. Já passando para baixo, aqui tem outra parte que eu separei. Vamos lá, aqui. Embora nosso estudo tenha realizado menos experimentos com o STS, foi muito mais com o polidocanol, notamos que a espuma com STS formaram mais rapidamente do que as espumas polidocanol, mas teve uma meia-vida mais curta. Confere com o que o Marcondes afirmou. Isso pode ser devido a uma instabilidade intrínseca dos filmes iônicos. Por exemplo, o STS. Agora que eu vou para a química, o Bernardo vai gostar. Em comparação com os não iônicos, os surfactantes não iônicos. Então, olha que interessante. O STS é um surfactante iônico e o polidocanol não iônico. Isso interfere na forma como as bolhas vão estar mais formadas, e o não iônico ele tem mais estabilidade porque não existe uma briga dos íons. Olha que interessante essa situação. Vamos ler isso aqui. Os surfactantes não iônicos produzem uma camada densa de polímero de óxido de etileno, que é relativamente viscoso, fornecendo alguma elasticidade que pode impedir a ruptura do filme. Em surfactantes iônicos, os grupos principais são comparativamente pequenos e não promovem viscosidade significativa. A estabilização é baseada em eletrostática e repulsão entre os dois lados do filme. No entanto, devemos considerar os limites de nosso resultado, enquanto a reprodutibilidade dos experimentos com polidocanol parece razoável, resulta da espuma de STS, que apresentou uma variação. Trocando em miúdos, o STS ele é iônico, o polidocanol não iônico. O fato de criar um filme de cada bolha cria uma razão eletrostática que o não iônico não briga uma bolha com a outra. E o iônico briga uma bolha com a outra, e seria a destruição da bolha, seria por uma razão de íons do próprio produto. Aí eu achei interessante só porque fala um pouquinho da química, e aí faz a gente entender um produto e o outro. A análise dos nossos dados foi permitida para sugerir, aqui que é interessante, sugerir 8 programas diferentes de acordo com os possíveis constituintes utilizados. Daí ele mostra na tabela. A respeito de concentrações de esclerosante, análise estatística dos dados desse estudo mostraram pouca ou nenhuma diferença em característica das espumas em concentração de polidocanol ou STS abaixo de 1%. O que interpretamos como significado que as concentrações diferentes não requerem configurações diferentes. Assim, os usuários do dispositivo devem decidir sobre o tipo de gás: oxigênio ou gás fisiológico, ar ambiente ou gás fisiológico, tipo de esclerosante, no caso, basicamente, polidocanol ou STS, e concentrações a ser programado de acordo, e o agitador é ativado até que o símbolo do dispositivo do display indica que a espuma está pronta para ser retirada. Então, na verdade, o trabalho até é para mostrar como eles chegaram a essa padronização, porque o aparelho, por isso que eu acho que esse trabalho serviu de base para que o aparelho tivesse as padronizações. Quando eu mandei um videozinho ontem, por isso que eu acho interessante colocar depois junto na apresentação. Nesse vídeo ele mostra que você vai configurar o aparelho baseada no produto
na concentração e no produto e na concentração, basicamente. Você escolhe, se é ar, ambiente ou CO2. Aí você determina, estou usando ar, clica num determinado lugar. Estou usando gás fisiológico, clica num determinado lugar. Estou usando polidocanol, o aparelho tem já essas configurações, isso facilita muito. Independente dessa observação, consideramos altamente relevante que fomos capazes de produzir uma espuma uniforme de baixas concentrações de polidocanol, ou STS, com ar ou CO2. Dadas as implicações clínicas, vimos que espumas de baixa concentração de esclerosante são preferíveis para pequenas viscosidades. Watkins e Oliver demonstraram a reprodutividade e padronização em produção de espumas de 1 e 3% de STS pelo método de Tessari, mas as concentrações usadas nesse papel eram relativamente altas de acordo com a prática comum. Tais concentrações são geralmente usadas para o tratamento de veias varicosas de grande e médio volume. Se nós desejamos, agora pulei um pouquinho para frente aqui, antes das limitações. Aqui. Se nós desejamos evitar um potencial efeito de overdose no meio de pequenas varizes, as concentrações aconselháveis seriam abaixo de 1% para polidocanol e 0,5% para STS, algo extremamente difícil com outros métodos. Além disso, embora o método de Tessari com ar tenha sido demonstrado ser seguro, se o operador optar por uma mistura de gases fisiológica para otimizar as margens de segurança, nosso sistema automatizado, e aí está vendendo o produto, fornece um conveniente método para usar O2-CO2 em cápsulas pré-cheias. Finalmente, um benefício adicional de espuma padronizada é um sistema de produção que pode ser útil para todos sobre a eficácia da esclerose de espuma para o tratamento de vasinhos e varicosidades. Nas limitações, aqui ele comenta, basicamente, focamos no polidocanol, porque usamos o esclerosante em nossa prática diária, então, nós não consideramos os seus resultados clinicamente mais relevantes. O próprio autor também tem uma preferência pelo polidocanol. E a conclusão, acho que vale a pena ler antes da nossa discussão. Onde é que está aqui a conclusão? Esse dispositivo automático de preparação de espuma de polidocanol, de espuma, foi capaz de produzir consistentemente espuma esclerosante adequada para injeção venosa dentro de 45 segundos, usando ar ou gás fisiológico e polidocanol e STS, mesmo em baixas concentrações esclerosantes. As configurações da velocidade e o tempo de agitação do dispositivo pode ser programado para garantir o padrão da espuma produzida com diferentes componentes e que seja mantida, superando as limitações do tipo de gás e surfactante e a concentração do mesmo. A versatilidade, conveniência e padronização desse sistema representam um potencial para avançar na prática da escleroterapia. Na verdade, esse aparelho ele já vem, eu acho que dentro de um sonho que a gente tem, porque o método de Tessari, a gente que conheceu o Tessari, entende, é um método simples, caseiro, bem simples, mas eficaz e que extremamente barato, né? Incomparavelmente sem custo quase. E ele avança agora para poder trazer um pouco de tecnologia, mas, ao mesmo tempo, ele cria uma padronização. Então, assim, eu não sei se vocês usam um assistente para fazer a mistura dos gases do polidocanol com o ar ambiente, ou se vocês fazem esse trabalho da misturinha. O que acontece? Eu percebi, eu tenho 3 assistentes que trabalham comigo, e são 3 pessoas que fazem esse produto, e ele é diferente. A maneira, a velocidade com que cada pessoa usa o método Tessari, ele dá uma espuma mais estável, menos estável.
o tempo de movimentação também. Então, eu tento padronizar, mas eu tenho ser humano. Eles não vão ter... tipo, ele vai contar 30 movimentos, mas ele pode fazer mais rápido, mais lento, e pode ter maior pressão na mão ou menos pressão na mão. E essa padronização, ela é muito difícil de encontrar. Então, assim, eu vejo que o método Tessari, apesar de ter toda essa facilidade, ele cria essa dificuldade porque ela despadroniza conforme a força da mão, conforme o tempo de agitação e as vezes de agitação. O que nós teríamos como mudança? Esse aparelho é uma padronização que você vai ter sempre. 30 segundos ou 45 segundos, você vai escolher o tipo de concentração, escolher o tempo de agitação, como eu falei, e as rotações por minuto para produzir a espuma. Então, eu acredito que esse aparelho ele vai conseguir arrumar um espaço, criar um espaço dentro do mercado, muito bom, porque é uma tecnologia a mais que se soma. Eu só não consegui entender ainda, porque ele vende as cápsulas de gás fisiológico, mas eu não sei se ele vende também as cápsulas de ar. Eu acredito que não venda cápsula de ar, porque a cápsula de ar, ela é ar, mas o que vai acontecer? Não vai dar para a gente usar a mesma cápsula para todos. A gente vai ter que ter cápsulas que serão trocadas com muita frequência. Então, a discussão aqui que nós temos que fazer é baseada no que a gente entendeu das escolhas do polidocanol STS, no que a gente entendeu pelas concentrações. E eu fiquei, acho que até meio gago aqui, eu estou na frente do mestre da espuma aqui, que é o Dr. Marcondes, e aí eu tenho que ouvir toda a crítica. Marcondes, você é a pessoa que eu acho que vai estar extremamente preparada, não desconsiderando, o Bernardo também tem uma grande experiência. Mas o que vocês acham aí? Agora vamos para a nossa discussão.